galera da Brangel, beleza? Mais um vídeo para vocês aí, estreando mais um novo quadro para vocês. E agora esse novo quadro a gente vai falar sobre música e geografia. A gente vai começar com Súplica Cearense, que é uma música que é mais conhecida pela banda O Rapa, que lançou em 2008 essa versão. Porém, a música ela foi lançada em 1960 com uma dupla chamada Gordurinha e Nelinho, para ajudar um programa de TV que estava arrecadando dinheiro para uma população lá do interior do Ceará que tinha sofrido com uma enchente, que tem a ver um pouco com o contexto que a música trata. Existiram várias gravações aí, desde Luiz Gonzaga até Fagner, até o Fala Mansa, mas a versão que ficou mais conhecida foi a versão do O Rapa. O personagem, ele passa uma imagem de uma pessoa bem simples, uma pessoa bem carente, sem instrução, além também de mostrar a fé dos nordestinos, que é algo bem marcante também. Os nordestinos levam muito a fé consigo. Ó Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Ou seja, ele se sente culpado pela chuva que não cai há muito tempo, e como o solo ele ficou tão seco, tão empobrecido, que quando a chuva caiu forte, ela acabou alagando a região, né? Por conta desse empobrecimento do solo. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há. A gente pode falar aqui sobre o lixiviamento do solo, que é o empobrecimento. Então, quando chove muito numa região que já tem um solo pobre, encharca o solo e perde um pouco de nutriente que já tem. Então isso acaba prejudicando também a agricultura, por exemplo. Eles poderiam não estar plantando por conta da seca, mas choveu tanto que o solo continuou pobre. Foi o lixiviamento do solo, ou seja, o empobrecimento, a perda dos nutrientes. Ó Senhor, pedi para o sol se esconder um pouquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Tem um pouco a ver também com essa questão do lixiviamento do solo. Ele queria que chovesse, mas não de uma forma muito forte, para não causar o lixiviamento, né? Para não empobrecer o solo, mas sim regar o solo para que ganhasse um pouquinho de nutriente ali, para que eles conseguissem plantar algo, para que algo nascesse no solo no qual eles viviam. Mais uma vez a gente consegue observar a postura de submissão aqui do narrador também, nessa parte. Ó meu Deus, se eu não rezei direito, a culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer uma oração. Ou seja, o próprio narrador ele se sente culpado de todo o caos que está acontecendo ali na sua região. E ele esquece de que o governo é mais responsável do que isso, que não prepara as políticas necessárias para evitar esse tipo de situação que assolou a região lá do interior do Nordeste, e que também acontece em outras situações no polígono nas secas. Até hoje isso acontece, isso é algo que acontece há mais de 70 anos aí, e nada muda. Quando ele pede para chover de mansinho, é porque acontece da seguinte forma: se houver um período muito forte de chuva na região lá do semiárido, vai empobrecer o solo, mas daqui a pouco vai começar a nascer algumas plantas. Então, tudo que nasce ali naquele período ali, depois de um mês, 2 meses, nasce. Porém, com o período de seca que vem depois desse período de chuva, que acontece no inverno, que inclusive ele cita na música, na parte que ele fala: desculpe pedir a toda hora para chegar o inverno, e agora o inferno queimou meu humilde Ceará. Ou seja, ele pediu para chegar o inverno, que é o período de chuvas lá no semiárido, e depois desse período de chuvas acontece o inferno, que ele chama aqui, que é o período da seca. Então começa a nascer as plantas, mas daqui a pouco começa a morrer novamente por causa do período da seca.
Nessa parte também ele fala queima o meu Ceará. Quando ele fala o sentido de meu Ceará, ele dá ao Ceará um sentido de lugar, que dentro da geografia a gente associa lugar a pertencimento, ou seja, aqui é meu lugar, eu convivo aqui, eu tenho as minhas relações sociais nesse local, tem uma relação de tanto histórica como cultural, como afetiva, e ele mostra tristeza, né, pela situação que acontece aí com o Ceará. Na letra que o Rapa fez também, ele inclui algumas coisas como ganância demais, chuva não tem mais, roubo demais, política demais, tristeza demais, o interesse tem demais. Então, aquele narrador submisso, ele começou a sair da alienação, sair da bolha dele e começou a perceber que a culpa não era dele, era de todo um contexto político, social, que também tinha culpa desses problemas que teriam ocorrido, da inundação, da seca também, da falta de água lá da população do interior do Ceará e de todo o polígono das secas. Então, o narrador, nessa parte do final, ele sai da bolha de alienação dele, abre um pouco mais a mente e consegue observar que a culpa não é dele, a culpa não é de Deus também. Então a culpa é de todo um contexto político-social que é responsável por esses caos que acontecem dentro da nossa sociedade. Bom, para começar, uma coisa que a gente tem que saber é que o enredo ele se passa no semiárido nordestino, numa região que é conhecida como Polígono das Secas. Essa região ela abrange uma área aí de mais de 900 mil quilômetros quadrados, tá? Para vocês terem noção do tamanho disso, praticamente 1,5 vezes maior do que o território da França. Ela ocupa 9 estados. E dentre desses 9 estados, o que mais sofre, o que tem um maior território dentro do Polígono das Secas, é o estado do Ceará, que 97% do seu território está dentro dessa região delimitada como o Polígono das Secas. Aliás, essa região foi delimitada dessa forma pelo governo brasileiro com o intuito de preparar políticas públicas voltadas para a população que vive nessa região e que sofre com a seca. A quantidade de chuva que cai no semiárido por ano fica por volta de 700 a 800 milímetros de chuva. Em comparação, a gente pode pegar, por exemplo, Brasília, numa região também considerada seca, uma cidade que sofre com bastante períodos de seca e que chove em média aí por ano em Brasília 1.400 milímetros. Outra cidade que a gente pode comparar, mas que já é no clima equatorial do Brasil, é a cidade de Manaus, que chove cerca de 2.300 milímetros, uma quantidade bem considerada de chuva. Alguns dos motivos que fazem com que a seca ela exista na região do semiárido nordestino, a gente pode considerar 3 principais aí. Primeiro, próximo ao litoral nordestino, existe uma grande quantidade de serras. Essa barreira de serras acaba impedindo com que a umidade que venha do oceano, trazido pelos ventos alísios, adentre o continente. Então fica difícil de entrar na região mais do interior do Nordeste. Outro motivo também pode ser o tipo de nuvens que se formam nessa região, que são as cumulonimbus. Para quem não sabe, esse tipo de nuvem são nuvens muito carregadas, que elas têm uma grande extensão de mais de quilômetros de distância, só que as chuvas elas acontecem de forma bem pontual. Chove muito, por exemplo, aqui nessa região, e na cidade vizinha não chove nada praticamente. Então são chuvas espaçadas, chuvas aleatórias. Então isso faz com que em alguns períodos algumas regiões não recebam essa chuva. Outro fator também que pode agravar a seca no semiárido é o El Niño, que aqui no Sudeste agrava muito a nossa situação em relação às chuvas, né? Aqui no Sudeste diminui muito. Não acontece diferente lá no Nordeste. O Nordeste
Pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, o El Niño tem a capacidade de enfraquecer esses ventos que trazem a umidade do oceano em direção à região Nordeste. Então isso faz com que se agrave a questão da seca no semiárido nordestino. Trazendo um exemplo para vocês aí desse agravamento da seca, existe uma cidade lá no centro do Ceará chamada Quixeramobim, que sofreu com um período de seca entre 2012 e 2017, ou seja, 5 anos com chuvas muito abaixo da média, que já registram pouca quantidade de chuva normalmente, né? E essa seca foi a seca mais longa já registrada em mais de 100 anos de registro. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem outras músicas aí, comente aqui embaixo músicas que a gente possa abordar algo relacionado à geografia. E a gente vai tentar mesclar vários temas diferentes aí dentro do canal, né? Cada semana falando ou sobre filme, ou trazendo paródia, ou fazendo análise musical como a gente fez aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, não esquece de compartilhar, de se inscrever, beleza? Valeu, galera! Até mais!